A família Cyrus carrega alguns atritos, algumas tensões, algumas especulações em cima das relações ali, tanto de irmão com irmão, pai e mãe, pai e filho, e enfim, muita coisa. Então nesse vídeo eu vou te explicar tudo isso, mas se você é novo aqui no canal, eu quero me apresentar antes para que a gente se conheça. Eu me chamo Matheus Rabelo, produzo conteúdo sobre cultura pop aqui, falo então de música, filmes, séries e etc, esse universo todo. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal para poder ajudar a gente a crescer e alcançar ainda mais pessoas. E se no final do vídeo você tiver gostado, peço também que curta. E estou nas redes sociais, @Matheus Rabelo. Agora vamos partir logo para essa história e entender um pouco do que se passa ali na família Cyrus. A família Cyrus é composta por Brandy, a irmã mais velha, seguindo a linha ali de idade, depois vem Tracy, depois Miley, depois dela vem o Brazen e por fim a Noah. E antes do divórcio, Tish e Billy também complementavam aí a família como pai e mãe. Vale ressaltar que Brandy e Tracy são filhos apenas de Tish, né, por conta de uma outra relação dela antes de Billy, mas Billy acabou adotando os dois também. A gente pode dizer que as coisas começaram a acontecer assim com mais intensidade quando os pais de Miley Cyrus, Tish e Billy Ray, se divorciaram em 2022. Em documentos obtidos pela People, eles falam que o motivo da separação foi diferenças irreconciliáveis e além disso eles já não moravam mais juntos há 2 anos. Acerca do divórcio, os dois fizeram uma nota para a revista People e falaram o seguinte: depois de 30 anos, 5 filhos incríveis e uma vida inteira de memórias, decidimos seguir caminhos separados, não com tristeza, mas com amor em nossos corações. Crescemos juntos, criamos uma família da qual podemos nos orgulhar muito e agora é hora de criar nossos próprios caminhos. Sempre seremos uma família e esperamos uma experiência compartilhada contínua e amorosa como amigos e pais. Não tomamos essa decisão leviana ou rapidamente, mas com tanta coisa acontecendo no mundo, queríamos fornecer alguma clareza e encerramento para que possamos permanecer focados no que é importante, com amor e esperança, Tish e Billy Ray Cyrus. Uma nota bonitinha, aparentemente amistosa e bem, digamos, madura. Mas dizem que a partir desse divórcio houve um tipo de separação na família Cyrus, em que alguns filhos ficaram mais do lado de Tish e outros filhos ficaram mais do lado de Billy. Em 2023, Billy Ray se casou com Fire Rose, uma cantora australiana. Eles contam em uma entrevista que se conheceram nos estúdios da Disney quando Miley gravava Hannah Montana. Ali eles começaram a conversar, mas depois que Billy passou pelo divórcio é que eles começaram uma conversa mais no sentido romântico, e então eles se descobriram almas gêmeas. Quando eles noivaram, eles também responderam em algumas entrevistas se havia algum tipo de tensão na família Cyrus ou alguma coisa desse sentido, mas Billy falou que não havia ressentimentos e que todo mundo sabia que o casamento já havia terminado, então tava todo mundo virando a página e tava tudo certo. E que todo mundo também já sabia que o casamento já havia acabado há muito tempo. E depois que Billy se casou com Fire Rose, eles postaram no Instagram, né, juntos, e colocou a seguinte legenda: 10 de outubro de 2023 sempre será o dia lindo e alegre em que nossas duas almas se uniram como uma só no nosso sagrado matrimônio. Foi a celebração de amor mais perfeita e etérea que poderíamos ter imaginado. Para nós dois, ouvir o pregador dizer Billy Ray e Fire Rose Cyrus, eu agora declaro marido e mulher. Esse foi o momento sagrado em que nosso novo casamento começou, vida longa ao amor. Durante o relacionamento, eles também lançaram algumas músicas juntos, deram entrevistas juntos, então acabou que a carreira e a vida pessoal se uniram de uma certa maneira. E bem, lembra que eu falei que havia especulações de que havia uma divisão depois do divórcio de Tish e Billy? Então, Noah Cyrus foi um dos filhos que ficaram mais do lado de Billy, tanto que depois do divórcio, depois do anúncio de noivado com Fire Rose, Noah participou de uma música junto com o pai chamada Noah Stand Still, que fez parte do álbum de estreia dela The Hardest Part. A inspiração da faixa veio porque Noah precisava superar um vício de Xanax e aí ela foi para casa do pai em Nashville. Lá Billy ajudou Noah a passar por esse momento, fazendo ela se reconectar com a natureza, com as coisas ao redor. E então essa faixa surgiu justamente por conta desse processo que eles vivenciaram juntos. E após 7 meses de casamento com Fire Rose, ocorreu o divórcio. Segundo os documentos obtidos pela People, o motivo do divórcio teria sido diferenças irreconciliáveis, conduta conjugal inadequada e pedir também uma anulação com base em fraude. E a gente pode concordar que esses motivos são meio uma torta de climão ali. O TMZ também disse que Billy Cyrus pediu para Fire Rose sair da casa dele e que cobraria $500 por noite a cada dia que ela continuasse lá.
Depois que tudo isso também veio pro público, os dois pararam de se seguir no Instagram. Semanas depois do divórcio, Firerose entrou com uma ação legal alegando que sofreu abuso de Billy Ray. Na acusação, ela fala que sofreu abuso verbal, emocional e psicológico. Além disso, ela também falou que Billy Ray abusa de substâncias e que o pedido de divórcio veio um dia depois dela falar que precisava fazer uma mastectomia, né, que é a retirada integral ou parcial da mama. Firerose também acusou Billy de prejudicar a sua carreira, porque os dois tinham o mesmo agente, só que em um dia um agente simplesmente liga pra ela falando que não vai mais poder trabalhar com ela e 3 horas depois um outro agente fala a mesma coisa. E aí ela acredita que Billy Ray que mandou. Isso fez com que ela tivesse um prejuízo de 415 mil dólares. Além desse caso, tem os áudios vazados de Billy Ray. No áudio, ele xinga constantemente Firerose, chamando ela de idiota e outros nomes assim piores. Eu vou deixar um trecho pra vocês verem. You once again showed me you will not listen. I don't know who the you think you are, but you will not listen. And this ain't about your bracket, this ain't about your surgery, this ain't about nothing. This is about you being a selfish. I don't think you're real smart. I've changed my damn mind on that. What you are is a selfish. No. I'll tell you what, that's what you are. You're a selfish ass. Depois que os áudios netos se tornaram públicos, Billy Ray comentou falando o seguinte: é claro que eu estava no fim da minha paciência. A cada dia que passava, comecei a perceber que algo estava errado. E isso foi antes de saber que ela era uma fraude. Eu simplesmente sabia que algo não estava certo. Isso foi antes de saber que ela era a ex-esposa de David Hodges. Isso foi antes de saber o sobrenome dos pais dela. Eu vi diante dos meus próprios olhos tudo o que eu pensava que sabia sobre ela era uma mentira. Ela estava tentando assumir minha carreira, minha vida e usurpar o nome Cyrus para seu próprio ganho. Além disso, Billy Ray descobriu que Firerose tinha antecedente criminal devido a assalto de residência. Nesses áudios vazados também, Billy Ray parece falar de Tish, em que ele fala que os dois filhos dela, Brandy e Tracy, eram filhos de 2 homens diferentes que ela havia conhecido antes de Billy Ray. E aí tem uma fala que as pessoas não sabem se ele estava falando de Tish ou de Miley, porque ele fala o seguinte, veja o trecho. The other 2 children that were there, she was impregnated by 2 different men and had those 2 children before she met Billy Ray. Just think if it said that. The truth on, Noah, Brandy, Trace, and everyone knows Devil's a skank. A última parte da fala que ele menciona que o diabo é uma... As pessoas ficaram em dúvida se ele estava falando de Tish ou Miley, mas acredita-se que era de Tish por conta das outras falas que ele tinha já mencionado anteriormente ao falar que Tish engravidou de 2 homens diferentes. Mas a confusão ficou, né, justamente porque ele estava mencionando os filhos em ordem e depois ele fala isso. Ficou realmente meio nessa dúvida, meio ambíguo. Não foi apenas Billy que se casou novamente após o divórcio. Tish Cyrus também se casou em 2023 com o ator Dominic Purcell. O casamento foi uma coisa aparentemente mais íntima, inclusive ocorreu na casa de Miley Cyrus, ali numa área externa, só que o que chamou a atenção foi que apenas 3 filhos estavam na cerimônia. Os que não estavam eram Noah Cyrus e Brazen Cyrus. E para poder alimentar ainda mais a atenção, no dia do casamento, Noah postou um story junto com Brazen em um café e ela estava vestindo uma camiseta com a imagem de Billy Ray. Apesar disso, a cerimônia aparentemente foi muito bonita, Miley acompanhou a própria mãe ao altar. E aí vem a pergunta, por que esses 2 filhos não participaram do casamento? Em relação a Brazen eu não encontrei muita coisa, mas já sobre Noah a gente tem um suposto triângulo amoroso envolvendo Noah, Tish, a própria mãe, e Dominic. Uma fonte disse a People que Noah estaria saindo com Dominic antes deles engatarem uma relação com Tish. A fonte falou que Noah e Dominic saíam, mas era mais no sentido como se fossem amigos com benefícios, e aí eles pararam de conversar e então Dominic apareceu em uma relação com a Tish. E aparentemente Tish já sabia que Noah e Dominic tinham tido alguma coisa ali antes. E a fonte então falou que a relação de Noah e Tish ia muito além do que as pessoas pensavam, era uma coisa realmente muito grande porque Noah sentia que a mãe tinha roubado Dominic dela. E em uma outra matéria saiu que Noah e Dominic já estavam saindo de cerca de 8 a 9 meses. E Tish estaria tentando amenizar toda essa situação, estava meio que ficando maluca mesmo, procurando algum tipo de solução pra, essa situação toda. E nessa mesma matéria a fonte fala que por mais que Noah e Dominic tenham parado de se falar antes da relação com Tish, após isso Tish nunca deu a chance pra Noah falar sobre isso, conversar sobre isso. Então
aparentemente era um problema que ninguém queria muito resolver ou dialogar sobre. Depois de toda essa história sair, né, e ficar, né, muito pública, uma fonte disse que Miley não sabia de nada em relação a esse suposto triângulo amoroso. E quando ela soube, ela questionou a mãe, né, enfrentou para poder saber o que fazia em relação àquilo, mas a fonte afirmou que Miley queria que a mãe fosse feliz. E então o Daily Mail entrou aí com uma nova matéria, uma nova fonte. Essa fonte falou que Noah e Dominique nunca tiveram uma relação e que Noah estaria delirando se ela pensasse o contrário, e que basicamente toda essa situação era Noah querendo se fazer de vítima. E ainda falou sobre o episódio do casamento, que Noah não havia ido, e a fonte falou que mesmo se Noah tivesse sido convidada, ela não teria ido. E finalizou a fala falando que Tish queria um casamento tranquilo e que não queria que Noah ficasse criando cena e chamando a atenção pra ela. E sobre essa questão da atenção, a fonte ainda foi mais além e falou que Noah sempre teve esse desejo por atenção. Até porque, por Miley ser, digamos, a mais famosa da família, a que trouxe mais renda, acabou que a relação dela com a mãe se tornou ainda mais próxima, ainda mais íntima. Era como se as duas fossem irmãs, e Noah não tinha isso. Isso fazia com que Noah sentisse inveja por uma relação que ela nunca teve. E todos esses rumores e especulações tiveram consequências. Tish e Dominique, segundo uma outra fonte, começaram a fazer terapia de casal para poder tentar processar tudo isso que estava acontecendo. E depois de um tempo, aparentemente Noah e Tish começaram a se reaproximar e a criar uma relação ali um pouco melhor. E por que que as pessoas falaram isso? Porque no aniversário de Tish, Noah postou uma foto dela junto com a mãe ali, desejando feliz aniversário. Depois disso, elas também foram vistas juntas em Los Angeles. Então as coisas aparentemente estavam ali se resolvendo. E além da mãe, Noah Cyrus também já teve algumas tensões assim com a Miley Cyrus. Como eu falei, Miley sempre foi a pessoa mais famosa da família, que trazia mais dinheiro, a que tinha mais notoriedade, e isso pode ter gerado um pouco de insatisfação por parte da Noah. E em 2020, Noah Cyrus lançou uma música em que ela fala sobre essa experiência de crescer na sombra da Hannah Montana, sobre se sentir em segundo lugar, e também culpou o ódio da internet pela péssima experiência dela em vivenciar sendo uma Cyrus, né, fazendo parte da família Cyrus. Mas independentemente disso, as duas pareciam próximas, pareciam realmente ali ter uma situação saudável de irmãs. Só que aí um vídeo da Miley voltou a viralizar, que ela fez uma entrevista no programa The Joe Rogan Experience, e aí ela falou um pouco sobre Noah. Noah retweetou esse vídeo, né, com o quote ali escrito: o desrespeito nesse vídeo. Mas o que tem acontecendo nesse vídeo? O que Miley falou? Na entrevista, o apresentador perguntou pra Miley como que era a situação ali da Noah, dela se sentir crescendo na sombra da Miley. E aí Miley começou a falar um pouco sobre as produções de Noah. Ela citou inclusive o EP The End of Everything, que Miley citou como se fosse o EP mais deprimente que você já ouviu. Miley falou que a Noah é como se fosse essa criança emo, e comentou ali sobre uma faixa também, né, um verso em que Noah fala que Miley é como se fosse esse sol e a Noah fosse essa nuvem de chuva. Miley falou que é curioso Noah ter essa percepção sobre ela, e ainda falou que a irmã deveria ir ao médico. Mas emendou ali que todo mundo da família precisa ir, que eles têm até um médico que tem tipo um salário fixo para poder atender toda a família. Mas aparentemente o drama estava feito. Por quê? Porque em 2024, Noah curtiu acidentalmente uma foto de Liam Hemsworth, o ex-noivo de Miley Cyrus. A foto era uma thirst trap, digamos assim, porque Liam postou ela diretamente da academia, cheia ali de pump, e Noah teria curtido e descurtido a foto logo em seguida, só que foi suficiente para todo mundo ver. Depois ela foi nos stories para poder falar que todo mundo cria um grande caso com pouca coisa. Além dos casos que eu contei, houveram outros ainda momentos que vale a pena mencionar aqui nesse vídeo, então eu vou falar um pouquinho sobre algumas falas, alguns acontecimentos que ocorreram em relação aos filhos. Em 2023, Tracy Cyrus postou nos stories, né, respondendo ali um Q&A, e ele falou que por mais que ame sua família, às vezes é muito desgastante fazer parte dela, justamente porque as pessoas te julgam antes de te conhecer. Além disso, todas as conquistas que ele poderia ter seriam colocadas naquela régua de é só uma pessoa associada a alguém famoso. Mas ele fala que ele conseguiu um contrato com uma gravadora sem a gravadora saber quem ele era e de que família ele era. E a gente também tem ali algumas situações envolvendo a Miley. Eu falei que a Noah ficou mais do lado do Billy, né, depois do divórcio, porque eles apareciam mais juntos, tinham músicas juntos,
E do outro lado, Miley aparentemente ficou mais próxima da mãe. Uma situação envolvendo a Miley foi em 2024, quando ela ganhou o Grammy de gravação do ano por causa de Flowers. Ela tinha ido na premiação com Tish e Brandy, só que quando ela foi receber o prêmio, ela agradeceu apenas a Tish, a Brandy e ao namorado dela, e finalizou falando: acho que não esqueci de ninguém. Mas as pessoas se perguntaram, e o Billy? E o Billy, ela não vai agradecer o pai dela, ela não vai mencionar ele? E não, ela não mencionou e não falou nada sobre ele. Em 2024, uma outra situação ocorreu quando Miley participou do programa do David Letterman e ele questionou pra ela se o pai dela era tipo um herói pessoal. Ela falou que na verdade a mãe dela que era essa heroína, mas que ela também tinha muito carinho pelo pai, que a experiência dele do mundo da música ajudou ela a dar passos mais firmes e seguros, enquanto ela mesma caminhava pela sua própria jornada no mundo da música. E uma outra ocasião ali também o David perguntou pra ela sobre quais irmãos viajaram com ela quando ela se mudou pra Los Angeles para poder fazer Hannah Montana, e ela falou que não se lembrava. Ela brincou falando que era um pouco narcisista em relação a isso também, porque ela não lembrava quais irmãos tinham ido com ela, porque ela não sabia muita coisa sobre eles, que ela só se lembra de ter ido, se lembra também da mudança e isso é tudo. Em 2024 também, Tish voltou a falar sobre o divórcio, 2 anos depois de ter ocorrido. Ela falou o seguinte: não estava em um bom lugar há muito tempo. Acho que fiquei tanto tempo por medo. Literalmente medo de ficar sozinha. Eu o conheci quando eu tinha 24 anos, então eu cresci e ele foi uma parte tão grande disso, então estar sozinha e de repente ter meio que tirado o peso do mundo dos meus ombros de certa forma e eu conseguia apenas respirar. Nessa entrevista, Tish comentou que durante a pandemia, Billy e ela ficaram em locais diferentes. Billy mudou pro Tennessee enquanto Tish ficou em Los Angeles com Miley e Noah. E aí ela fala que ficar esse tempo sozinha foi extremamente transformador. Eles se casaram em 1993 e desde então eles passaram por alguns altos e baixos. Em 2010, Billy havia pedido o divórcio, só que eles conseguiram resolver ali as questões e o divórcio não seguiu em frente. 3 anos depois, Tish pediu um divórcio novamente, mas ocorreu deles conseguirem conciliar as coisas e se mantiveram juntos e prosseguiram com o casamento. Até que chegou 2022 e os dois divorciaram de vez. E aí Tish falou uma coisa que pegou muito assim, porque pareceu realmente uma indireta para a relação que ela tinha com Billy, porque ela falou que só conhecia amor por conta dos pais dela, porque ela nunca os via se desrespeitando. E agora, com o novo marido dela, né, Dominic, ela sentia amor, se sentia amada. Quando ela tava morando sozinha, Tish perdeu a mãe. Isso fez com que ela entrasse em um turbilhão de emoções, com dificuldade de comer, de fazer as coisas do cotidiano. E aí ela teve que lidar com tudo isso sozinha, né? Porque Billy tinha ido pro Tennessee. Ela relembra esse momento como uma das piores coisas que ela passou, justamente porque ela tinha que lidar com o luto e também com o divórcio. No casamento com Billy, ela também fala que houve muito desrespeito e que é apenas no novo relacionamento dela que ela conseguiu perceber o quanto de problema havia na relação anterior, e ela não se isenta disso, ela fala que isso ocorreu também de ambas as partes. Ela também se refere como mãe solteira porque enquanto Billy estava focado em Miley, né, durante as gravações de Hannah Montana, Tish basicamente criou os filhos sozinha. Já em 2025, Billy Ray teve mais ali uma polêmica, digamos assim, porque ele se apresentou na cerimônia de posse de Donald Trump. Só que o que causou a maior comoção foi porque no show, Billy Ray estava visivelmente muito estranho, a energia dele no palco estava muito estranha e além disso teve os problemas técnicos. Partindo desses problemas técnicos, Billy Ray parece que ficou bem impaciente e perguntou para o pessoal ali no público se eles queriam que ele desse o fora do palco. Mas aí ele continuou com o show, mesmo sem conseguir tocar o violão, e basicamente as pessoas ficaram um pouco surpresas em ver o estado dele, porque ele simplesmente começou a cantar no palco sem o instrumental, sem ter um som ali de fundo, e deu pra ver que a voz dele não estava a mesma coisa do que antes. Alguns fãs online, inclusive, chamaram o show de um desastre épico, digno de vergonha. Questionaram também se ele estava cantando ao vivo, porque em uns momentos eles ouviram o videoclipe de Old Town Road tocando. E aí essa situação foi o estopim para uma nova desavença na família Cyrus, dessa vez envolvendo Tracy, Billy e Braxton, mais especificamente Tracy e Braxton. Um dia depois dessa situação,
Tracy Cyrus demonstrou preocupação com o pai nos stories do Instagram e colocou na legenda um texto. Eu vou ler só algumas partes para vocês entenderem o teor principal, mas tá disponível ainda na íntegra no perfil do Tracy. Parece que este mundo te derrotou e isso se tornou óbvio para todos, menos para você. Você pode estar chateado comigo por postar isso, mas eu realmente não poderia me importar menos neste momento. Eu e as meninas estamos genuinamente preocupados com você há anos, mas você nos afastou de todos. Enquanto escrevo isso com lágrimas nos olhos, espero que você perceba que esta mensagem só vem de um lugar de amor e também de medo, de que o mundo possa te perder muito cedo. Eu te amo, pai, não nos falamos há um tempo, mas estou há mais de 1 ano e meio limpo de álcool. Adivinha, eu me sinto incrível. Não sei exatamente com o que você está lutando, mas acho que tem uma boa ideia e eu adoraria te ajudar se você se abrisse e recebesse ajuda. Depois dessa declaração, Brazen, que está produzindo o álbum junto com o pai, postou uma foto dos dois falando que Billy estava feliz e pronto para poder produzir esse disco. Tracy então respondeu falando que pássaros da mesma plumagem voam juntos. Aqui deve ser algum tipo de ditado lá que basicamente dá a entender que os dois são, digamos, farinha do mesmo saco, traduzindo aqui pro português. Tracy continuou o embate nos stories, agora falando mais da aparência de Brazen. Ele pegou uma foto de Brazen e colocou na legenda: "Esse é meu irmão mais novo". Depois disso, Tracy postou vídeos fazendo exercício físico e falou que poderia ajudar Brazen com isso também, para poder fazer com que o Brazen se tornasse um homem. Além disso, Tracy falou que o pai estava processando ele por conta do post que ele havia feito e também acrescentou: "Ele entrou em contato com um membro da família para me informar que está entrando com uma ação legal contra mim por incentivá-lo a buscar a ajuda. Pai, eu moro a 30 minutos de você. Você poderia simplesmente ter vindo e falado comigo como um homem." Ainda no Instagram, Tracy falou que poderia ter sido honesto sobre mais coisas ainda em relação ao pai, mas ele não queria expor o pai dessa forma, e que ameaçá-lo por tentar ajudar o pai era simplesmente uma pena, uma vergonha. Ele também incluiu a seguinte mensagem: "Papi", e aqui eu acho que ele deve estar falando tipo do avô, "está olhando para você com tanta decepção que posso garantir. Você deveria ter vergonha de si mesmo. Eu sempre vou te amar, mas não te respeito mais como homem. Todos próximos a você têm medo de dizer como realmente se sentem. Eu não tenho. Procure ajuda." E quem surgiu das cinzas também para poder dar um acréscimo sobre a situação de Billy Ray foi Fire Road. Depois do caso da apresentação de Billy Ray na posse do Donald Trump, ela disse que a verdade está ganhando vida, né? E que agora as pessoas estão vendo um pouco do que ela vivenciou com Billy enquanto eles estavam juntos. E vocês perceberam que eu quase nem mencionei a Miley, né, durante esse vídeo, justamente porque Miley nunca quis se envolver tanto assim com as questões de drama familiar. Inclusive, uma fonte da People reforçou isso, falando que Miley quer se distanciar desse drama, porque ela trabalhou muito para poder conquistar o que ela está conquistando, tudo isso que ela está conseguindo, né, durante essa fase dela, e que agora ela tá focada em si mesma. Apesar disso, ela tem uma ótima relação com a mãe, e em relação ao pai, a fonte não sabe muito bem como que está ali o âmbito dos dois, mas Billy parabenizou a filha no Instagram quando ela ganhou o prêmio no Grammy. E esse é o resumão do drama envolvendo a família Cyrus. Deixe aqui nos comentários as suas impressões sobre esse caso, curta esse vídeo e se inscreva aqui no canal se você gostou de saber sobre tudo isso. Agradeço por ter assistido até aqui e te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.